Olá amigos, 13 de junho de 2014, legítima defesa em foco. Clima de Copa do Mundo, um pouco morno ainda, mas favorecendo o aproveitamento, a exploração pelo atual poder da eventual benesse de uma vitória brasileira na Copa do Mundo. Não há, no momento, por outro lado, devido exatamente ao interesse do governo de não criar controvérsias muito extensas, muito amplas, muito profundas, a hipótese de que a Câmara dos Deputados e o Senado, especialmente porque teremos agora também recesso e posteriormente a campanha eleitoral, aprovar projetos que possam ferir direitos, especialmente os direitos a que nos referimos neste canal de combate, neste canal de luta política. Mas isso não quer dizer que a máquina legislativa pare. Então, lembram-se certamente do projeto de lei número 5.543, de 2013, da deputada Flávia Moraes, que torna obrigatória a inserção de um chip de identificação em todas as armas de fogo comercializadas no Brasil. Comentamos esse assunto e deixamos bem clara a nossa oposição à iniciativa, porque nós sabemos perfeitamente bem como funcionam tais iniciativas na estrutura do atual poder. Elas funcionam para oprimir as pessoas comuns. Elas funcionam para oprimir as pessoas de bem. E elas se destinam também a controlar até, a impor mais controles àqueles que já são muito controlados, ou seja, os agentes dos serviços de segurança das forças policiais, aos quais falta muitas vezes oxigênio até para atuar em função das restrições políticas e da interferência política nas atividades que deveriam ser conduzidas por eles apenas e tão somente em obediência ao que consta, ao que determina a Constituição da República e a legislação infraconstitucional sobre direito penal, processo penal, sobre segurança pública e ordem pública. Essa é a razão da nossa oposição. Acontece que o projeto de lei da senhora Flávia Moraes determinava lá que a partir de 2 anos da data da publicação da lei haveria a inserção obrigatória desse chip nas armas comercializadas no Brasil, com alguns dispositivos de identificação da arma, que os desarmamentistas costumam dizer que seria muito bom para controlar o comércio ilegal, para controlar o uso ilegal, embora nós saibamos perfeitamente bem que bandido não compra arma em loja e que o bandido, quando se apropria por crime de alguma arma de fogo, evidentemente a primeira coisa que faz é eliminar os seus dispositivos de identificação, sejam eles eletrônicos ou sejam eles meramente aparentes, meramente marcados na carcaça da arma. Portanto, a tendência é sempre de pressionar o cidadão comum. Por outro lado, o relator dessa matéria designado foi o deputado Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro. E ele adota o projeto, ele apresenta um relatório adotando o projeto, um relatório pela aprovação do projeto, sem entender a profundidade do atingimento verdadeiro desse projeto, e consegue piorá-lo ainda, porque insere um parágrafo 6º no artigo 23 da nova redação proposta do famigerado Estatuto do Desarmamento, Lei 10.826, 22 de dezembro de 2013, o seguinte dispositivo: as armas de fogo dos órgãos referidos no artigo 6º dessa lei, que não contiverem chip de identificação eletrônica, deverão ser substituídas ou adaptadas como tal no prazo máximo de 4 anos a partir da publicação desta lei.
Então ele torna o projeto muito mais abrangente ao atingir as armas já em uso, as armas já em domínio dos órgãos estabelecidos no artigo 6º, que são essencialmente órgãos oficiais de segurança pública, essencialmente, ou guardas municipais, ou então mesmo a Agência Brasileira de Informações. Mas, no inciso 9º, se bem se lembram, do artigo 6º, o que é que temos lá? As entidades regularmente constituídas de desporto. Ou seja, o senhor deputado Otávio Leite agora quer que os atiradores desportivos sejam abrangidos por essa lei em relação às armas que já possuem, caso ela venha a ser aprovada. Obriga-os, no prazo de 4 anos, ou a substituir a arma, ou então a adaptá-la. E ninguém sabe quanto custará essa possível adaptação, quanto pesará no bolso daqueles que tentam, a duras penas, manter a prática do tiro desportivo no país ainda. Então o senhor deputado Otávio Leite conseguiu piorar um projeto já ruim da senhora Flávia de Moraes. E nós temos que mostrar a nossa insatisfação e fazer ver aos deputados das comissões onde essas matérias tramitam quais são os equívocos dela e como elas prejudicam as pessoas comuns, os atiradores desportivos, e como prejudicam a atividade de tiro desportivo no país. Também a senhora Perpétua Almeida, deputada comunista lá do Norte, apresenta um outro projeto de lei que altera a redação do parágrafo 2º do artigo 5º do famigerado Estatuto para dispor sobre o registro, posse e comercialização, excluindo do cumprimento das obrigações dos incisos 1º, 2º e 3º do parágrafo 4º, notadamente do registro, com comprovação a cada 3 anos, a chamada categoria dos caçadores de subsistência, que obviamente fazem parte da base eleitoral dela e são uma categoria muito particular, relacionada em tese aos brasileiros que vivem nas imensidões do país e necessitam da caça de subsistência, mas que podem oportunamente, dependendo do clima político, até mascarar a formação de guerrilhas. Mas ela quer então que o registro, e o registro de 3 em 3 anos, não se aplique ao caçador de subsistência. E olha só o argumento que ela usa. Ela que é desarmamentista de 4 costados, membro do atual poder, partícipe do atual poder. Olha só o argumento que ela usa. Os requisitos para registro, porte e as proibições relativas à cautela com uso já criam dispositivos legais suficientes para coibir abusos e evitar maiores transtornos para uma categoria muito específica que não atua nos centros urbanos. Se houver abusos ou irregularidades, o sistema de segurança poderá ser acionado para tomar as providências cabíveis. Ora, mas é exatamente isso o que nós vivemos dizendo. Que não há necessidade de mais legislação, de apertar a legislação, que na verdade o que constava da Lei 9437 de 1997 já era mais do que o país necessitava em termos do controle de armas de fogo. Competia apenas que as armas de fogo fossem declaradas pelas pessoas de bem, que não fossem mais infernizadas com registros sucessivos, tanto é que tentamos até uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, não reconhecida, infelizmente, e que, em caso de irregularidade, em caso da prática de um crime, em caso de abuso por parte do possuidor, do portador, a lei seria utilizada exatamente para puni-lo. E é exatamente o que diz a comunista Perpétua Almeida no seu arrazoado, no seu projeto de lei. Mas, em relação a uma categoria que interessa a ela, especialmente interessa a ela na sua base eleitoral. Ou seja, a famosa coisa dos 2 pesos e das 2 medidas, sendo um peso sempre mais favorecido, o peso do carcamano, atribuído àqueles que estão no poder. Então, seria muito difícil nós sermos em tese contra o projeto da deputada Perpétua Almeida, mas o que nós devemos fazer é pressionar o relator dessa matéria para que o que ela propõe para o caçador de subsistência
se estenda a toda pessoa de bem que detém a posse de armas regularmente no nosso país. Não os que vivem no crime, porque esses compete à força policial combater. É para eles que a lei deveria existir e é contra eles que a lei deveria atuar. Legítima defesa é um direito que nós reputamos constitucional. E aqui estamos para combater por ele. Vamos pressionar os parlamentares. Mesmo no recesso, as caixas postais deles têm que estar abertas. E se a caixa postal lota, usem outros canais, até mesmo a correspondência convencional. No caso das mensagens dirigidas ao deputado Cláudio Cajado, por exemplo, nós tivemos notícia de que a caixa postal dele rejeita as mensagens, ou seja, talvez já esteja lotada. Ora, se está lotada essa, vamos procurar outros canais, o e-mail pessoal do próprio deputado, vamos encher o gabinete dele de uma pilha, de uma tonelada de cartas convencionais, papel e selo, como se fazia até há pouco tempo. Não vamos permitir que eles se esqueçam de nós, da nossa tese e do nosso direito. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.